Fala galerinha, tranquilo? Bom, hoje nós estamos voltando aqui para finalizar a nossa playlist de WordPress na Amazon, né? O que acontece? Nós fizemos uma pequena publicação na nossa máquina localhost. Então, o que aconteceu? Na máquina localhost nós temos o banco de dados mais atualizado. Só que nós queremos colocar o WordPress funcionando no servidor da Amazon, na AWS, e a gente quer também colocar esse banco de dados, levar esse banco de dados para lá, correto? Vamos supor que você fez um trabalho muito bem elaborado para um cliente, mexeu em diversas configurações do WordPress, colocou vários plugins, ajustou um monte de ferramenta, colocou textos, publicações para poder mexer no tema e outras coisas mais. E esse banco de dados ele não pode ficar perdido no nosso localhost. Nós pegamos o código e enviamos para o GitHub. Do GitHub nós vamos passar esse código para dentro do servidor que nós subimos lá no serviço EC2 da AWS. Só que o banco de dados nós subimos em outro serviço da AWS, que é o RDS, né? Lá no RDS o banco de dados vai estar limpo, sem informação nenhuma. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos exportar esse banco de dados que está na nossa máquina e nós vamos importar para o nosso banco de dados que está lá no RDS. Mas como é que nós vamos acessar o banco de dados RDS? A única forma de acessar o banco de dados RDS é a gente usando uma ferramenta que a gente chama de MySQL, né? Ou o pessoal costuma chamar também de MySQL, né? O Workbench. Nós vamos acessar o banco de dados usando esse software que é o MySQL, entendeu? E lá nós vamos poder importar o banco de dados que está em localhost para dentro da nossa base de dados que está lá na AWS. E aí a gente vai pegar o nosso código, que já vai estar lá dentro da AWS, né, no servidor da AWS. Vamos lá no wp-config, que é onde fica a configuração do banco de dados do WordPress. E lá nós vamos setar o endpoint desse RDS, que o RDS dá esse endpoint pra gente. Nós temos o usuário, né, o nome do banco de dados que nós vamos criar e o endpoint. E com esses dados a gente vai colocar lá dentro do wp-config para que a gente possa colocar o nosso WordPress. O código do WordPress funcionando que estava lá no GitHub, com o wp-config apontando para o banco de dados que também está na Amazon. Mas esse banco de dados que está na Amazon, no caso no RDS, ele vai estar com o nosso SQL que estava em localhost. Então, o que nós vamos fazer nesse vídeo é isso, galera, tá bom? E vamos pro vídeo então. Então, galera, vamos lá. Só para explicar para vocês o seguinte, eu tive um problema na edição desse vídeo e eu fiquei sem o áudio, né? Então o que eu fiz? Eu já editei todo o vídeo já está todo editado, todo cortadinho, aproximei algumas telas que eram bem pequenininhas e tal, e eu vou agora só narrar as ações que eu fiz para colocar esse WordPress funcionando com o banco de dados, o RDS na Amazon, tá bom? Então assim, eu praticamente vou narrar as ações que eu fiz no vídeo, que eu tive um probleminha com o meu áudio nas edições do vídeo e por isso eu vou fazer somente mostrar para vocês quais foram as ações que eu tomei para fazer com que o RDS funcionasse nesse Amazon AWS aí, tá? Usando o WordPress, tá bom? Então vamos lá, galera, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente fez, tá? Esse site aí é o site que foi onde a gente parou. A gente precisa configurar agora o banco de dados, a gente precisa apontar o WordPress para o RDS, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu vim aqui no Security Group, lá do nosso RDS, e vou fazer com que ele seja acessado por qualquer IP, tá? Porque eu preciso acessar esse banco de dados no MySQL Workbench, tá? Então assim, deixa eu dar um pause aqui, ó. Repare o seguinte, nesse MySQL Workbench, repare que eu coloquei lá o nome da conexão, né? O endpoint é aquele endpoint que a gente recebe quando a gente cria. Se vocês voltarem lá nos vídeos anteriores, vocês vão ver que quando a gente criou um RDS, a gente recebe um endpoint. Esse endpoint é o nosso hostname, beleza? A porta 3306, o nosso username, se vocês forem ver lá nos vídeos anteriores,
nós colocamos o admin, né? E a senha é o BRNS7171, só que eu acho que não vai aparecer aqui nesse vídeo. Então conectei, testei a conexão, ele deu ok, e agora eu vou tentar abrir o banco de dados. Aqui eu consegui abrir. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos criar um banco de dados, porque, só para explicar, vou dar uma pausa aqui só para explicar para vocês o seguinte: se a gente criar apenas o RDS e a gente tentar conectar esse, porque lá quando a gente cria o RDS na Amazon, ele pergunta pra gente qual é o DB name, banco de dados, né? E ele dá um hostname pra gente, que é aquele endpoint lá, né? E a gente também configura uma senha, correto? Beleza, correto. Só que ele não criou o database, ele criou só um ambiente para que a gente possa criar o database, né? Para que a gente possa gerir esse ambiente. Então, assim, se a gente pegar lá o arquivo do wp-config, wp-config do .php, que é o arquivo de configuração dos parâmetros do banco de dados, né? Que faz o apontamento da configuração do banco de dados do WordPress com o banco de dados. Se a gente for lá, colocar o endpoint, colocar esse nome que a gente colocou lá na criação do RDS e colocar senha, não vai funcionar. A gente precisa criar o banco de dados para que funcione aqui. Depois que a gente acessa o banco de dados externamente e cria um banco de dados aqui dentro, a gente pega o nome desse banco de dados, coloca lá no WP config do WordPress, aí sim vai funcionar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou criar aí um esquema, vou usar até o mesmo nome que eu usei lá no RDS. Aqui, ó, DB Identifier, DB WP Site, tá vendo? Vou dar um apply, vou aplicar aqui, vou finalizar, ok. Agora nós temos um banco de dados criado. Agora que nós temos um banco de dados criado, a gente vem aqui e deixa eu até voltar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem aqui o que eu fiz, ó. Agora que o banco de dados está criado, agora sim a gente pode colocar os dados do WordPress para ele poder acessar. Então, assim, qual é o nome do banco de dados? db-wp-site, que é o nome do banco de dados que eu criei lá no RDS, né? Não, mas não é o nome do identifier dele, é o nome do banco mesmo que eu criei usando o MySQL Workbench. Depois o username é mesmo o username que a gente criou no RDS. O password realmente é o password que nós criamos lá no RDS 5, tá? Só o DBName que ele não tinha o DBName, nós criamos lá no Workbench, no MySQL Workbench, ok? E o DBHost, esse DBHost também vem do RDS, é aquele que a gente recebe lá, aquele endpoint, tá bom? O table prefix eu vou deixar, que é WP underline, só para identificar com a tabelação do WordPress. Então dei um submit aqui. E esse submit, ele faz o seguinte, ele diz que ele não pode escrever, tá vendo aí, ó? Desabilitada a escrita do wp-config.php. Ele não consegue escrever lá no wp-config, que é o arquivo de configuração do banco de dados que faz a conexão, essas informações aí. Porque ele tem que fazer essa escrita lá para dizer, olha, o banco de dados é esse cara, o usuário é esse cara, a senha é esse cara, e por aí vai, né? Então nós temos que copiar esse arquivo aí que ele já deu pra gente prontinho. Antes de clicar em Run the Installation, nós precisamos ir lá no nosso terminal, lá dentro do servidor, entrar no WP, dar um VI lá no WP config, né? E colar essas instruções lá, ó. Tô dando um VI aí, tá vendo? E vou colar essas informações todas, ele tá vazio, ó. Colei, vou dar um 2 pontos, write quit, né? E ele aceitou agora, beleza? Então agora que ele aceitou, fez a conexão com o banco de dados, o nome do site coloquei aí, ó, username admin, a password, vou colocar aquele mesmo password do banco de dados, BRN7171, depois eu vou deletar esse banco, eu vou deletar esse servidor, só para mostrar para vocês. Então, confirmar que eu tenho uma senha fraca, vou botar meu e-mail, não vou deixar, vou desmarcar aquela opção para o Google, os robozinhos do Google achar o site, porque eu vou deletar esse servidor. Então agora eu vou logar com esse usuário e senha que eu acabei de criar, que é o admin, né? Senha BRN7171, o site está no ar.
Beleza, o site está funcionando. Agora vamos voltar aqui pro site. Reparem que ele está com aquela carinha feinha, que é aquela carinha padrão do WordPress quando a gente cria um site do zero. Como é que a gente vai colocar aquele site parecido com o que estava em localhost? Igualzinho com o que estava em localhost. A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um git ignore. Esse git ignore aqui, o que acontece? Tem um arquivo que é o arquivo de wp-config.php, que é o arquivo de configuração do banco de dados. Eu não gostaria que esse arquivo de configuração de banco de dados fosse enviado para o GitHub, porque quando nós baixarmos os arquivos do GitHub lá para dentro do servidor, eu gostaria que os arquivos de conexão continuassem com os arquivos de conexão que já está lá no servidor. Então eu vou tirar, vou colocar ele fora aí no GitHub. Então toda vez que a gente fizer uma publicação para o GitHub, o wp-config não vai ser atualizado, ok? Então vamos lá. Vou dar um git add para adicionar todas as alterações que eu fiz, tá vendo? Beleza. Ele detectou ali que eu atualizei até o info.php, provavelmente foi automático. Então vou fazer um commit do ajuste do git ignore. Ok, agora eu vou dar um git push, que é para esses arquivos irem lá para o nosso GitHub. Ok? Publiquei. Agora vamos dar uma olhada aqui no GitHub para ver como é que tá. Aqui no repositório WP Rede Escolar. Tá vendo aí? O git ignore tá aí. Ok? Reparem que o wp-config ainda tá aqui, ó. Tá vendo? E esse wp-config é o wp-config que nós importamos da primeira vez, tá? Então, como é que nós vamos fazer para tirar esse cara? Eu vou tirar o wp-config daqui, vou colocar ele fora dessa pasta. E vou publicar de novo, para que esse wp-config saia daqui. Existem outras formas melhores de fazer isso, tá? Mas eu estava na correria e fiz dessa forma. Eu tinha como só renomear o arquivo, colocar o arquivo correto com os parâmetros lá do RDS e tal, mas eu não fiz dessa forma. Beleza? Então removi o wp-config. Então assim, o wp-config agora aqui eu vou me basear no wp-config que já está lá no servidor. Então eu vou subir essa atualização para não ter mais o wp-config, vou voltar aqui no GitHub. Então voltei aqui no GitHub, ó, verifiquem que eu não estou conseguindo mais achar o wp-config, tá vendo aí? Não estou conseguindo mais achar o wp-config. Beleza, vou dar até um pesquisar aqui, ó. Olha lá, ó. wp-config eu não estou achando mais. Beleza, botei o wp-config de volta. Agora ele vai dizer para mim que eu não tenho nada mais para mexer. Por quê? Olha lá, tá vendo? Nothing to commit. Porque o wp-config tá no... ele tá aí, mas ele tá dentro do git ignore. Então o git não vai dizer que ele precisa ser atualizado ou enviado, entendeu? No git. Então beleza, então o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos pegar os arquivos que estão no GitHub e dar um clone para essa máquina, né? Já existe os arquivos do WordPress aí nesse caminho, o HTML, tá? Então assim, quando eu der um git clone, ele vai para uma pasta chamada wp-rede escolar. Tá vendo? wp-rede escolar ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo apontar para vocês aí, ó. Tá vendo aí? Beleza, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma cópia de tudo que está dentro desse wp-rede escolar para dentro de HTML, tá? E depois nós vamos remover esse wp-rede escolar. Então, ó, esse comando aí cp-rzinho é para fazer uma cópia recursiva, né, de todas as pastas, do que está dentro das pastas, dentro de wp-rede escolar. E eu vou botar um asterisco que é para ele verificar tudo, para ele copiar tudo, né? E eu vou copiar tudo recursivamente para o var/www/html, tá? Estou como root, então não preciso botar o sudo na frente.
Beleza, ele copiou tudo, menos o WP Config, porque tá tudo bonitinho lá pra gente já. Dei um atualizar, não mudou nada no nosso site. Por quê? Porque todas as alterações que nós fizemos, a gente copiou a pasta do tema, eu vou mostrar para vocês aqui, mas as configurações para mostrar o site todo bonitão com o tema, isso tem a ver com o banco de dados. É no banco de dados que você seta isso, tá vendo? Aí, ó, dentro da pastinha Themes, ó, vou dar um CD dentro de Themes, e nós vamos ver que nós temos ali o Blossom Fashion. Lembra do Blossom Fashion que nós configuramos lá no início? Beleza, então é o banco de dados que está no localhost da gente é que vai fazer a diferença agora. Então a gente vai fazer um export desse banco de dados para dentro do nosso banco que está lá na AWS, tá? Então vamos lá. Desmarquei o WP Option, né? Porque o WP Option tem algumas configurações de um apontamento de DNS, e lá já está apontado para o DNS que eu quero, então eu não quero que ele vá, tá? Vou subscrever aqui o arquivo, vou salvar o SSQL aqui. Eu quero pegar todas as postagens, os apontamentos do banco do tema, tudo bonitinho para mostrar aquele tema que estava antes, ok? Então eu vou vir aqui em Data Import Restore, vou procurar ali o Import for Self-Contained File e vou te expandir aqui. Estava tentando expandir, mas estava difícil expandir da esquerda. Beleza, eu vou lá em Download, vou marcar esse SQL, ok. E qual é o banco de dados que eu vou importar? É o banco de dados do WP Site, DB WP Site. E não vou fazer dump na estrutura, somente os arquivos que eu quero, beleza? Somente data. Então vou abaixar mais um pouquinho aqui para poder dar um start import. Beleza, vamos importar. Ok, vou atualizar todas as tabelas para ver se está ok. Dar um refresh aqui. E vamos lá agora em WP Post. Dei um top 1000 aqui para ver o que tem em WP Post. E vocês vão ver que tá aí, ó. Tá as postagens que a gente fez no localhost, tá aí, ó. Tá? Aí, ó. Brasília, blá blá blá. Você lembra aquelas coisas que a gente postou? Só que em WP Options acabou indo que tava em localhost, gente. Foi na edição aqui eu acabei colocando o WP Option que tá apontando para o localhost, que era o nosso localhost ali mesmo, né? Então eu só vou fazer essa alteração, vou pegar o nosso DNS aqui do nosso servidor, né? Que tá em detalhes aqui. Esse DNS público aí, ó. E eu vou substituir esse site URL por ele. Vou tirar o HTTPS. Nosso site tem HTTP por enquanto, tá? E em home é a mesma coisa, tá? Vou tirar o HTTPS também e vou dar um apply. Era só isso que a gente precisava fazer, tá? E agora eu preciso só fazer com que o Security Groups do nosso RDS aponte para o nosso servidor EC2, que é esse cara aí que eu acabei de colocar, tá? Então, dando um refresh na página, vocês vão ver que agora já está igualzinha a página que estava no nosso localhost. Beleza, galera? Então, assim, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a vocês por terem me acompanhado durante todos esses vídeos da série WordPress. E agora eu vou começar uma nova série. Provavelmente eu vou começar agora a falar um pouquinho sobre OutSystem, que é a ferramenta que eu mais uso hoje em dia. Cheguei até a estudar um pouquinho sobre essa ferramenta em 2019 em Portugal, no finalzinho de 2019. E me apaixonei por essa ferramenta e agora pretendo fazer uma série desses vídeos aí agora. Tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, dessas séries que eu publiquei, dá um like aí no nosso canal aí pra dar uma moral aí, pra ver se a gente consegue se animar e fazer novos conteúdos, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, galera.